Hoje eu quero trazer mais uma conversa que eu acho bem interessante a respeito da conjunção Netuno-Saturno no dia 20 de fevereiro, no 0 grau de Áries. E essa conversa diz respeito ao patriarcado. Eu que sempre estou falando do patriarcado, que sempre estou... minha gente, deixa eu falar aqui, como é que eu vim hoje. Sexta-feira de carnaval, né? Sexta-feira 13, estou aqui aguardando o Saturno entrar em Áries. Ele está aí nas últimas das últimas, e eu decidi que eu ia falar do patriarcado, porque é carnaval. No carnaval é a grande força que peita o patriarcado, né? Essa força dionisíaca, feminina, né? de chakras baixos, onde nós podemos, por um minuto, nos permitir, ou o sistema nos permite ser outras coisas, ser outras partes de nós. Então, meu nome é Ana Karina Luna, eu sou escritora, poeta, romancista, alguns de vocês já me conhecem, sou artista visual, sou astróloga e taróloga, eu estudo o tarot terapêutico e astrologia profunda, e eu tenho uma formação num tipo de gestalt de vanguarda. Então, eu também tenho uma formação em terapia. E deixa eu logo anunciar um serviço que eu tenho, que pode ser que alguns de vocês gostem, que é a Pílula Poderosa, é uma invenção minha. Depois de muita experiência atendendo pessoas, percebendo que, às vezes, é mais interessante olhar um ponto no mapa, especialmente como eu faço a leitura dos mapas, como eu faço uma leitura extremamente profunda, e eu vejo muitas coisas no mapa astral, porque ele contém. Então, eu percebi que eu posso trazer um ponto do mapa, e daquele ponto, ali já tem tanta informação, é muito mais fácil da pessoa digerir e muito mais fácil dela ir entrando na personalidade dela aos pouquinhos. O mapa astral é a configuração energética da sua psique. Tem uma explicação quântica para isso, ele fica impresso no seu corpo caloso, são tendências iniciais, tá? E dali você, com seu livre-arbítrio, você vai fazendo todo um script de vida, mas é a sua psicologia, basicamente, é uma psicologia extremamente complexa. Enfim, se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar. A Pílula Poderosa são 30 minutos de papo, pode ser feito online, custa R$120, e a gente vai entrar a fundo naquele pontinho ali. Vocês vão ver como é incrível. Eu sempre digo que são os 30 minutos, um dos 30 minutos mais profundos da sua vida, isso aí eu prometo. Então vamos voltar para o que eu quero falar nessa sexta-feira de carnaval. Tenho o prazer, eu que critico mesmo o patriarcado já há muito tempo. Então eu tenho o prazer de vir aqui falar do que, na realidade, é a queda do patriarcado. Algo que a gente nunca achou que ia acontecer. Está acontecendo. Eu tenho dito que já faz alguns anos, né, que vai acontecer, mas era um assunto difícil porque não se sabia exatamente como é que isso ia cair. E como é que cai um sistema que está aí há 6.000 anos? Não é fácil da gente imaginar. É difícil da nossa cabecinha conceber isso. Quantas gerações existiram, nasceram e morreram no patriarcado? Então, quando isso começa a acontecer num nível desse, obviamente que isso vai imprimindo no nosso, epigeneticamente, no nosso DNA, e a gente guarda dentro da gente aquela sensação assim, isso não vai acabar nunca. Isso não vai acabar nunca. O patriarcado, que é um sistema de dominação, né? E um sistema que tem tendências do masculino desintegrado. Aliás, os dois, o feminino e o masculino, tendem a se desintegrar, né, no patriarcado. Eu quero falar um pouquinho de trauma, também tem muita coisa aqui, deixa eu ver o que é que eu consigo cobrir com relação a isso, mas o que eu acho mais incrível, por isso que eu quero falar com vocês a respeito, é a gente começar a deixar cair essa ficha, que sistemas caem sim, mesmo sistemas que existem há 6.000 anos. A gente, como eu disse, o ser humano, ele se acha tão desprotegido de certa forma, e ele acha que tem outras coisas, outras pessoas delineando quem ele é, o que ele vai viver, que ele acha que isso está completamente fora da mão dele, e que essa justiça, né,
não viria nunca. Mas aqui estamos. Primeira coisa, por que que eu decidi vir falar aqui? Por que que tem uma prova que é astrológica, né? Que eu acho que é muito forte. Tem uma astróloga americana, a Heather Ainsworth. Ela é uma mulher muito estudiosa, pesquisadora, como muitas que tem, e muitos. Eu tenho acesso ao creme de la creme da astrologia, especialmente por causa do inglês. E ela fez uma pesquisa junto com a Pam Gregory, que é uma inglesa que também pesquisa astrologia. Todo esse pessoal estuda astrologia profunda. Tem muitos historiadores que são também astrólogos, ou às vezes eles são psicólogos, como é o caso da Heather também. Ela é muito dedicada à parte do feminino. E a astrologia, ela é, dentre várias coisas, que eu acho que ela é uma grande terapia, ela é uma psicologia, mas ela também é um estudo dos ciclos. A gente vai comparando os ciclos e vendo o que vai acontecendo, e aí as sincronias vão se mostrando, e elas são absurdamente incríveis. É impossível não estudar astrologia e não passar a ver como ela tem uma lógica perfeita. Então, a Heather descobriu, numa pesquisa que ela fez, que possivelmente a última vez que isso aconteceu, essa conjunção entre Netuno e Saturno em Áries, no 0 grau de Áries, foi no ano 4.361 antes de Cristo. 4.361 anos de Cristo. Isso dá mais ou menos 6.300 anos, um pouco mais de 6.000 anos. Eu já falei disso aqui em outros vídeos. Procurem aí, tem alguns vídeos da grande reinicialização, outros vídeos de Netuno e Saturno, e esse momento era um momento ali onde nós estávamos no Neolítico, já assentados, ou seja, a agricultura já tinha sido descoberta, foi descoberta por uma mulher, e essa descoberta permitiu um assentamento, paramos de ser nômades, paramos de morrer tanto, porque nesse deslocamento atrás de comida, era impossível crescer, terminava sendo complicado de você crescer uma comunidade. Então, ao assentar, começou a civilização. As vilas, as comunidades, as cidades, e assim foi. E ali começou o patriarcado. O patriarcado, eu digo que é uma cultura, um sistema extremamente racionalizado, um sistema que se fia muito na mente racional. Eu já expliquei para vocês que o nosso cérebro é feito de 3 cérebros, eles chamam de a teoria da triunitariedade, eu acho que é alguma coisa assim, como se fosse um cérebro trino. Então, tem o cérebro reptiliano, tem o cérebro mamário, que se montou em cima desse, e tem o cérebro racional, que é o nosso córtex frontal. E mais ou menos naquela época é quando esse cérebro estava começando a se desenvolver, né? Aí depois de muito tempo veio a escrita, veio a linguagem. Então, eu compreendi completamente que esse cérebro, ele é na realidade o mais bobinho, o mais novinho, é aquele erro do novato, né? Que chega nos lugares se achando e não paga respeitos ao que existe antes. Tanto é que no patriarcado, a gente chama o cérebro reptiliano de arcaico, né, o instinto é arcaico, não sabe, tem que ser domado. Olha o que a gente faz com os animais, né? Como é que a gente se refere aos animais, como se eles não tivessem inteligências, como se eles não tivessem consciências. A gente faz a mesma coisa com as plantas, com a terra, a gente faz a mesma coisa com os bebês. Por extensão, a gente faz a mesma coisa com o feminino, ou tudo que porque aí já entra no cérebro mamário. Então, esse cérebro de cima aqui, que apareceu por último, e que é muito especializado, sabe quando a gente diz, foi para um médico especializado e ele só falava daquilo e não me mandava não fazia relação entre outras coisas. Parece que cria um funil. Então, esse cérebro é assim, ele é um funil e ele não tinha uma sensação de todo. Então, não tem como ele entender o cérebro reptiliano, que é um cérebro hiper sábio. 99% talvez dos mecanismos no nosso corpo são gerenciados por esse cérebro reptiliano. Pressão, batimento, a pele, tudo, líquidos, liberação de líquidos, hormônios, nada disso é feito de uma forma consciente, que a gente fala, faça isso.
né? É tudo feito de forma inconsciente. E é um sistema complexo. Então, quem está fazendo isso? Quem é o sábio que está fazendo isso? Então, no sistema patriarcal, eu não deixo de enfatizar que vocês procurem observar na vida como a mentalidade patriarcal é uma mentalidade, se fala patriarcal porque isso terminou fazendo o quê? Os homens, né, os machos, se sobrepuseram, né, se puseram sobre as mulheres, né, num esquema de dominação, que tem a ver com trauma também. Então, de uma vez por todas, vamos entender o que é o sistema patriarcal. Essa palavra é tabu. Muitas pessoas não gostam de ouvir. Quando a gente fala, as pessoas travam. Elas acham que é só sobre feminismo, né? E tudo é sobre feminismo, assim como tudo é sobre política. Já se tem a expressão chamada ecofeminismo, né? Porque tudo é sobre ecologia, né? E então esse sistema, ele é um sistema que ele tem vista curta, né? Ele não vê o todo, ele consegue ver, ele fica vendo tudo separado, que é o típico da mente racional. A mente racional é maravilhosa, mas ela não serve para tudo, ela serve para coisas muito específicas. Esse é um erro, um equívoco, um erro de julgamento que a gente faz. Então, é preciso desfazer esse erro. Nós estamos sofrendo arduamente por causa dessa mentalidade. É uma mentalidade, o que é uma mentalidade? É uma mentalidade que gera comportamentos. Então, a gente tende a ter misoginia com mulher, mata as mulheres, o feminicídio, o descaso com a terra, né, que é um feminino, né, uma mãe, né, um lugar que cuida da gente, tudo que é cuidar, o cérebro racional, ele não liga, ele acha que ali não tem nada importante. Né? Se for uma equação matemática, assim, ele acha que merece prêmios. Mas as coisas que são relacionadas aos outros dois cérebros, que ele não alcança, ele não consegue ver o valor. E isso produz um problema seríssimo, porque ele desvaloriza, descarta, monta estruturas de governo, culturais, de saúde, de educação, da própria ciência, monta as estruturas baseadas só nessa visãozinha daqui, racional, deixando um monte de coisa de fora. Eu vou falar daqui a pouco da Riane Eisler, que é ela estava numa conversa muito boa com a Heather Ainsworth, e ela tem uns livros maravilhosos falando justamente disso. Eu vou falar logo, ela falando justamente que, por exemplo, a economia do mundo, o GDP, né, que é a taxa de riqueza, vamos dizer, de abundância, ela funciona perpetuamente, tem funcionado perpetualmente desde que foi inventada, faltando outras partes, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela estava faltando justamente por exemplo, o cuidar, o doméstico, a economia doméstica, né? E tinha outra coisa que ela estava falando, provavelmente a terra, a economia de sustentação. Então, o GDP, ele leva em conta só a parte do dinheiro, né? Como se a economia fosse só isso. Tanto é que a gente acha que a economia é só isso. E, na realidade, uma casa é uma economia. Você gerenciar uma casa é uma economia. Mas ela funciona até hoje. Até hoje. Nós estamos em 2025, já fomos para a Lua em 1969, e a gente ainda é extremamente precário na maneira como a gente vê as economias, né? Então, todo o ambiente doméstico é externalizado dessa teoria, né? E toda a terra, toda a sustentabilidade, que você fica, gente, mas tirando isso, é um pedaço enorme do mundo, fica o quê? Empresas, trabalho, coisas que a gente, produtos, que são, na realidade, itens de segunda necessidade, terceira necessidade, né? E a gente está vendo isso agora, nesse caos que a gente está, né? Se faltar o cuidar, né, das crianças, por exemplo, o cuidar das emoções, o cuidar das pessoas, o cuidar humano em geral, e se faltar a terra, é crise, é morte, na realidade, né? Então, vamos lá. Uma das coisas, bem, esse sistema está caindo, né? Por que eu digo que está caindo? Que ao perceber o que a Heather falou, que
a conjunção Saturno e Netuno aconteceu naquela época do comecinho, eu vi logo, eu falei, gente, isso foi a abertura e agora é o fechamento. Porque é muito raro, não aconteceu no meio. Eu tenho falado da queda do patriarcado há algum tempo, mas tem muitas coisas que eu percebo e tem muitas coisas que eu sei também, a gente sabe a nível de intuição inconsciente, né? E a gente vê que não só sou eu que falo disso, tem gente, economistas também que falam que o sistema chegou no limite máximo, ele não consegue expandir mais daí, ele não consegue beneficiar mais, ele agora está destruindo. Então, é isso. Para mim, a maior prova de que o patriarcado de fato está acabando agora é essa data. As estrelas, os astros são muito bons para isso. Eles como eu falei, muitos dos astrólogos são historiadores justamente por isso, né? Porque as datas, os ciclos batem. Então, está muito claro que esse portal abriu lá, há um pouco mais de 6 mil anos atrás, que é o que a gente conhece pela era patriarcal, e agora está fechando. Então, o que a gente está assistindo, e se você prestar atenção, você vai ver, é um dissolver de uma estrutura. Literalmente, imagine uma casa com a fundação, com pilastras, né, e tá dissolvendo. O grid inteiro vai dissolver. O grid elétrico, o grid financeiro, o grid político, o grid educacional, né, o grid científico tá caindo. O paradigma por isso que se fala da grande reinicialização, porque esses paradigmas antigos da era patriarcal não nos servem mais, não está sendo o suficiente, ele nunca foi suficiente, mas finalmente o tempo vai passando, os prejuízos vão acumulando e estamos aqui nessa situação. Então, essa é a primeira coisa, tá? E uma das coisas, o que é que o patriarcado é embasado? Eu digo, a coisa que mais me chama a atenção com relação ao patriarcado é que ele, sendo uma cultura do mental, do racional, quando eu digo do mental, dessa parte aqui que pensa, da linguagem, do símbolo, vejam bem, quem estuda o corpo, quem estuda Ayurveda, quem estuda budismo, sabe disso, né? O corpo, o instinto, ele não mente, ele não tem como mentir, porque ele é, por design, por natureza, feito para operar na autenticidade. Se o instinto puder ser corrompido, a gente não tem como existir, ele tem que existir de uma maneira muito fina, muito refinada, muito verdadeira e muito autêntica para poder lidar com as condições de vida ou morte. Ele tem que saber responder, ele tem que ser muito verdadeiro, ele não pode ser corruptível. Então, o corpo, o instinto, ele não é corruptível, né? As emoções, que é o segundo cérebro, elas podem ser influenciadas. Elas já vêm. Tinha um mestre meu que dizia: o corpo é a avenida para a gente se emocionar. Então, o corpo, o instinto, né, é onde passeiam essas emoções, que são essas sensações, como mensagens que o corpo vai dando. Como é que o corpo fala com a gente? Ele se emociona, ele arrepia, ele endurece, ele amolece, ele enrijece, ele desmaia, ele coça, ele pisca, ele treme, né? Isso tudo são emoções. Emoções são uma função do corpo. Tá? Eles não são uma função da cabeça. O que você sente no corpo, tudo que você sente, se você sente uma dor, aquilo é uma emoção. Então a emoção é a linguagem do corpo, é como ele se relaciona com a gente, como ele manda mensagem, tá? Inclusive tem livros sobre isso, a linguagem do corpo. Então essas emoções, elas podem se confundir, quer dizer, não é que elas podem se confundir, elas ouvem do corpo, mas a mente também tem uma certa atuação nelas, agora que a gente tem mente, né? E aí vamos para a mente. Então a emoção, ela geralmente é a linguagem do corpo, mas a mente pode confundir ela, entendeu? Às vezes aí vou dar um exemplo rápido aqui. Quando a gente diz, ai, que vergonha, tô morrendo de vergonha. A vergonha já é uma palavra, uma abstração inventada pela mente para mascarar
uma coisa que é chamada de dor. Geralmente, quando a gente está envergonhado, o que está por baixo, a real sensação do corpo é dor. Pode perceber, quando você se sente envergonhado, por baixo daquilo é uma dor, é uma certa dor. Muitas vezes embaixo da raiva tem o medo. Quando a gente fala, eu estou com ansiedade, medo. Então, assim, o corpo ele é muito direto. Eu aprendi isso com o meu guru. Ele me ensinou a dar o nome certo aos bois. Os sentimentos que existem são muito poucos, são só 4 ou 5, né? Paz, alegria, dor e tristeza. E a raiva já é um derivativo. Já tem coisa embaixo da raiva, geralmente é dor ou tristeza. Mas aí a gente tem um monte de palavra que a gente fala, é que angústia. Angústia é uma tristeza. Só que se a gente não chega na tristeza, a gente não consegue curar aquilo, não consegue lidar com aquilo. Fica só, parece que é uma coisa fora, parece que é uma coisa aqui, um negócio me dando uma angústia. Como é que você pega isso? Quando você diz é uma tristeza, aí fica muito claro. Eu tô triste por causa de quê? O que foi, né? É muito mais básico, é muito mais instintivo. Deu para entender? Então a mente, ela inventa essas palavras, isso já é parte do patriarcado. O patriarcado começou a fazer essa confusão. O patriarcado fez uma grande confusão com palavras, porque ele pode fazer. As palavras, elas eram para ser verdadeiras, né? Elas são códigos fortíssimos, por isso que é importante falar a coisa certa. Mantras existem, né? Funcionam, são condutores de códigos. E só que a mente mente, né? Dentre as coisas que ela foi aprendendo, porque o processo é enlameado, não tem um jeito de fazer tudo sem vamos fazer só o que é certo, o que é errado, não. O erro é parte do processo, né? Então ela se confundia, tanto ela inventou a linguagem, que é essa coisa maravilhosa, depois a escrita, quanto ela foi percebendo que ela podia manipular a linguagem, que ela podia inventar, ela podia abstrair, como a gente diz, abstraia, tipo assim, não sinta, né? Faz de conta que é outra coisa, né? Então a mente, ela descobriu, isso é uma das grandes conversas que eu adoraria ter com vocês e estou tendo agora, finalmente, que é um tabu. A mente descobriu que ela pode mentir. Ela descobriu que ela pode mentir. Só que ela enganou também a gente. Ela esconde isso. Ela mente dizendo, não, mas o que eu estou dizendo é verdade. A ciência faz isso, né? Outras instituições fazem isso. Elas instituem uma verdade que não é verdade em todas as dimensões, não é multidimensional, e eles convencem todo mundo que aquilo é verdade absolutamente, né? E aí, muitas vezes, aquilo é um equívoco, né? E aí, essa manipulação da verdade que nós estamos vendo, por que a gente sabe que o patriarcado está caindo? Porque quando o fake news apareceu, eu falei, pronto, a mente vai descobrir, né? Começou a expor. O que a mente fazia começou a expor, né? A fake news é um espelho na frente da gente do que a mente faz, né? Por exemplo, vocês já pensaram que a gente não deveria ser enrolado pelos outros? Por que a gente é enrolado? Por que chega alguém, conta uma mentira, conta uma história? A gente naturalizou isso, normalizou, como se fosse uma coisa normal, né? Porque como a gente não consegue ver, não somos telepáticos, temos total condições de ser telepáticos, de ver o que está por trás. Eu trabalho com isso. Os oráculos são oráculos de verdade. Eles olham atrás dos véus. Há maneiras de fazer isso. Não é não natural, é natural. Agora, anormal é não ver o que está por trás dos véus. Então, esse processo de aparecer a mente racional no humano, né, que ele se intitulou de Homo sapiens, o homem que sabe, né? E aí a gente está vendo que ele não sabe de nada, que ele acha que ele sabe. Né? O Descartes falou, penso, então existo, né? Então, assim, ele nem sabe que existe, né? E acha que pensa. Então, são vários erros, são erros, né? Até essa maneira cartesiana de pensar. Então, a mente, ela foi provocando uma confusão, isso é bem da mente. Os signos de ar, Aquário, Gêmeos e Libra, né? São signos que lidam com a mente, né, as relações, especialmente o signo de Gêmeos, que é um signo que a confusão é uma palavrinha bem do arquétipo,
tá? Confusão. Mentira é outra. Eu não estou falando dos geminianos, tá, minha gente? Eu não vamos entrar no julgamento. Vamos olhar integrado, né? Mas o arquétipo de Gêmeos, na desintegração, né, aparece esse conceito, o conceito da mentira. Hermes, o Mercúrio, né, que era o deus dos ladrões, ele passava o povo na lábia. Ele era o mensageiro de Zeus. Zeus mandava Mercúrio na frente para fazer algumas coisas e sabia que ele entrava em qualquer lugar, porque ele passava o povo na lábia. Aí outra maneira da gente falar, na lábia. Não, ele mentia, né? Vamos dar nome aos bois. Então, assim, isso é doloroso? É. A ideia é a gente se julgar? Não. A ideia é a gente acolher para a gente poder integrar. Então, vamos ver sem julgamento que isso foi um período que teve que acontecer. Infelizmente, como todo o crescimento, eu digo que os 6.000 anos de patriarcado são como os 6 anos da adolescência, né? Que é aquele monte de coisa, às vezes a gente bota os pés pelas mãos e o Homo sapiens botou os pés pelas mãos grandemente, estamos descobrindo agora. E a gente vai ter que se perdoar, porque esse patriarcado ele cai fora e cai dentro. É por isso que até hoje acho que eu não consegui fazer esse vídeo, porque é um vídeo muito, muito difícil nesse sentido, né? Como fazer uma análise disso, ao mesmo tempo saber que isso somos nós, né? Fomos nós, todos nós que criamos. Inclusive, temos vidas passadas aí, né? Nessa história toda. Mas não podemos... a análise sem o julgamento é importante para que haja lucidez para a gente separar o joio do trigo e ver o que não dá mais, que tipo de comportamento não dá mais, porque está sendo muito confuso. Vamos falar logo da palavrinha, que eu acho que é a palavrinha que melhor descreve o patriarcado e os tipos de sociedades que ele criou. Hipocrisia, minha gente. Uma das palavras mais fortes que eu conheço. A hipocrisia, todo mundo fala, nossa sociedade é hipócrita, né, extremamente hipócrita. O Cláudio Naranjo, um mestre meu, ele dizia que a sociedade patriarcal era canalha. Eu achava de uma coragem absurda, assim. Eu agradeço muito por ele conseguir dizer isso, um sagitariano, né, que os sagitarianos têm o arquétipo do sagitário, né, tem persegue a verdade, né? Vamos chegar na verdade. Então, é o filósofo, né? Então, ele falava isso, né? Que a mentalidade patriarcal é uma mentalidade canalha. Por quê? Isso é uma característica da mente racional. Ela não tem que ficar assim, ela não vai ficar assim. Agora, ela está passando por um processo que eu diria que ela precisa passar por um processo de humildade, né? O patriarcado precisa cair para ela ver todos os erros que ela fez, né? Os equívocos, ela pensando que sabia, né? Aí pisou no cérebro reptiliano, pisou no cérebro límbico, ou seja, acabou com a Terra, né? E está acabando com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com a nossa saúde. A saúde mental está destruída na maioria das pessoas. É trauma em cima de trauma em cima de trauma. E a gente repete isso, né? A gente está reproduzindo trauma já, né? No nosso sistema de reprodução. Então, o Cláudio falava isso. Então, o canalha é um comportamento no qual você passa por cima do outro. É um comportamento não ético. Isso parece muito óbvio, mas é justamente no óbvio que a gente pode. O filósofo faz isso. Ele vai para o óbvio, né? A terapia do óbvio. A minha terapia, o tipo de terapia que eu fiz, a gente chamava de terapia do óbvio, que é você olhar o que está óbvio ali, que está mostrando o tempo todo. Mas a gente se acostumou de uma forma com a mentira na nossa sociedade, que teve que acontecer o que aconteceu. Apareceu um fenômeno, né? Quando aparece um fenômeno, é um sintoma. Foi o que eu falei antes, que os sintomas no corpo é como o próprio sistema espelha pra gente, olha aqui o que está acontecendo, olhe para isso, né? E apareceu um fenômeno chamado fake news, notícias falsas. Notícias falsas. Imagina isso. Por que será que isso apareceu? Né? É óbvio e literal, né? Literal, tem até nome, a gente teve que colocar uma expressão. É claro que a gente teve que colocar uma expressão para poder a gente se dar conta, olhar isso nos olhos e se dar conta, gente, é assim que a gente está vivendo. A fake news, as notícias falsas, não existe só nos políticos, nas redes, é parte da nossa vida, dia e noite, inclusive a gente mente para a gente mesma.
Então, eu queria colocar isso. O patriarcado quando se fala em mente, né, como eu disse, quando a gente está no corpo, o corpo não mente, ele é muito direto, ele é muito autêntico. Então, esse problema não existe, tá? Mas quando vai para a mente, ela começou a bagunçar o coreto, porque ela percebeu que ela podia dizer uma coisa e significar outra. Isso é uma bagunça, né? Isso é corromper um código, né? E a gente vive assim naturalmente. A gente diz sim, querendo dizer não, a gente diz não, querendo dizer sim. A gente nunca diz, né? Claro, ficou tão complexo, né, que para manter as aparências, né, a coisa ficou complicada. Não é que você não possa, não é que não exista maneiras de fazer acordos. Aliás, não é preciso mentir para fazer acordos, né? Não é preciso mentir. Acho que Libra saberia disso, né? Eu tenho algumas coisas em Libra e hoje em dia eu já vejo isso, como eu consigo, tem um alívio assim de conseguir me colocar e dizer, olha, isso não funciona para mim, isso não dá, mas podemos fazer assim, né? Então eu não menti, né? Eu pude realmente compartilhar que eu não estou de boa com isso, sugiro isso. Se a pessoa não consegue, então não tem acordo. Também aprender que nem tudo vai ter acordo, né? Infelizmente isso foi sujando todas as áreas da nossa vida, o patriarcado com essa mentira, que o patriarcado é crônico, né? Mentira é crônica. Então assim, o que eu quero deixar bem implantado aqui para vocês, comecem a perceber no dia a dia de vocês isso que eu estou dizendo. Porque quando eu comecei a perceber, é impossível deixar de ver. É uma verdade, uma realidade que dói? Absolutamente. Mas a verdade liberta, né? Senão a gente perde o eixo. Então, ver a verdade mantém o eixo, mantém o centramento, mantém o direcionamento, mantém a lucidez, né? Melhor viver assim. Então, percebam como tudo é mentira. Então, aí isso foi evoluindo a um nível, né, que a sociedade foi ficando complexa, a politicagem, né, tudo era o escondido, nada significa o que tinha que significar. Chegamos ao ponto de virar uma sociedade plástica. Nós inventamos literalmente uma coisa chamada plástico, que imita praticamente tudo. Tudo. Acho que pode se fazer quase tudo de plástico. É de verdade? Não, é de plástico. Olha que sintoma, gente. Olha que sintoma. Né? Eu digo que tem certas... A gente fez isso até com a comida. Eu digo que tem certas comidas, né? Porque uma das coisas espizinhadas foi a cozinha, a nutrição, esse lugar absolutamente divino. Divino. E foi espizinhado. Né? E a gente tem essas marcas aí, né? Às vezes até caras, né? Essas franquias, né, de comida. E eu digo, gente, é melhor comer papel do que comer essas coisas. Porque tudo é fake. Na sociedade patriarcal, tudo é mentira. Tudo é mentira. Vocês acham que eu estou exagerando? Dá uma boa olhada. Dá uma boa olhada. O fato que apareceu uma expressão chamada notícias falsas, fake news, diz tudo. Eu lido com a fenomenologia, que estuda o fenômeno. Nós olhamos o que acontece. O que é o fato, como ele conta uma história ali. Ele não é coincidência. Então, o fato que existe o fake news, se ele existe fora, porque ele existe dentro. Né? É o espelhamento, é o que a física quântica já fala disso, que tudo inicia dentro. A filosofia já falava disso, né? Que tudo que existe, em algum momento, existiu na mente, como um sonho. Então, vamos lá. Essa é a primeira coisa. Tem inúmeras coisas que eu poderia falar a respeito da mentira. Eu deixo isso bem enfatizado aqui. Não vamos esquecer disso. Não vamos coabitar nesse lugar, né? Nós já fizemos isso muito tempo, né? Está na hora de ver a mentira, né? E ver a mentira dói. Outra coisa que está acontecendo, que depois da fake news, piorou, né? Agora nós estamos tendo uma queda de máscaras. A astrologia, ela tem previsto uma queda de máscara gigantesca, fenomenal, enorme. Não teria adjetivos suficientes para eu expressar o quão grande essa caída de máscara vai ser. Por quê? Porque um sistema só pode cair se as sombras dele, as estruturas dele forem expostas. É o que tá acontecendo na realidade. Aliás, ao cair, tudo se expõe, né? Então, e aí a verdade vem à tona. Então, vocês estão vendo aí com esse caso aí, esse arquivo, né? Não vou falar as palavras, que eu não sei se pode falar aqui
como é que tá essas histórias aí, mas vocês sabem do que eu estou me referenciando, alguns arquivos, alguns milhões de arquivos que vieram à tona, né, e só está no começo, minha gente. Esse é outro sintoma enorme, outro sinal bem claro da caída do patriarcado, né, que o negócio não dá mais para mentir, tipo, inclusive vejam nas comunidades de vocês, aqui na minha comunidade houve uma prisão também por razões parecidas, gente do nada assim que estava trabalhando e realmente era culpado, tinha feito, e é como se as máscaras fossem permitidas e de repente a energia mudou. O que mudou, né? As coisas entrando em Áries, né? Áries não tem filtro, né? Netuno e Saturno entrando em Áries, exposição total, né? Tem umas outras razões aí porque as coisas vão ser expostas. Plutão em Aquário, eu vou tentar mostrar aqui um mapa para vocês. O que eu quero mostrar para vocês aqui, que é relevante nesse processo, é esse triângulo azul aqui, entre Netuno e Saturno, aqui no comecinho de Áries, Urano, no finalzinho de Touro, mas que entrará em breve em Gêmeos, e Plutão, que já está em Aquário aí há 1 ano e pouco, quase 2 anos. Então, quando Urano entrar em Gêmeos, ele estará em um signo de ar, onde Plutão já se encontra num signo de ar, Aquário. E Saturno e Netuno estarão em um signo de fogo, Áries. Então, é fogo e dois signos de ar. Esses dois elementos são elementos considerados masculinos, são elementos mais etéreos, são elementos muito rápidos, são elementos que trazem revolução, porque a troca de ideia é altamente exponenciada pela movimentação desses dois, né? O fogo, ele incita, ele inspira, os dois puxam para cima, jogam para cima. Então o fogo, ele atiça, ele traz impetuosidade, ele traz vontade de agir imediatamente, geralmente ouvindo o som do coração, né? Porque o fogo tem essa ligação, e o ar ajuda, basicamente corrobora esse fogo, pega essa excitação toda e espalha com alta capacidade. Pense naqueles fogos selvagens que acontecem quando está tudo muito seco e o fogo começa e o ar dá conta do recado de espalhar o fogo na maior rapidez. É por isso que isso tudo vai acontecer com muita rapidez, e é por isso que tem que ser elemento fogo e ar para fazer essa caída, e é uma caída que leva a algo positivo. Por quê? Porque aqui temos 2 sextis e um trígono, que são aspectos entre planetas que são considerados harmoniosos, que se ajudam e que têm uma tendência de botar as coisas para frente. Não entravar, né? Então, está sendo chamado um pouco da cestinha, do berço. Está faltando aqui a parte que seria Júpiter aqui, né, dessa cestinha, tá vendo? Parece uma cesta. Isso está assim já faz aí 1 ano, 2 anos. Eu digo que isso aqui é o nosso patrocínio. Essa virada de era, essa caída do patriarcado está sendo patrocinada por esses 4 gigantes aqui, Netuno, Saturno, Plutão e Urano. Claro, tinha que ser, né? 3 deles, planetas do inconsciente, planetas além de Saturno, planetas que só vemos, que só sentimos ou vemos com a ajuda de telescópios. E claro que tinha que ter Saturno envolvido, porque Saturno é o último planeta que conseguimos ver, ou seja, é o portal ali para o invisível, e o portal para o invisível quer dizer o portal para o inconsciente, especialmente o inconsciente coletivo. E claro que uma mudança desse nível, ela vai acontecer de um lugar muito mais profundo. Então, vocês veem como isso tudo alerta, corrobora que é uma mudança muito, muito profunda. Não é uma coisa leve, é uma mudança que vem de um lugar muito paradigmático, né? Muito profundo, que não vai ser uma roupa nova, não é uma roupagem nova, é uma nova terra, é um novo humano. Então eu só queria dar uma imagem aqui para vocês e
confirmar, né, que isso tudo que está acontecendo é para o melhor. É como se aqui é por design, né? É muito, muito curioso, muita coincidência, muito sincrônico. É a orquestração de que esses 3 planetas, os 3 planetas além de Saturno, junto com Saturno, né, os planetas mais longínquos, né, que quanto mais longínquos, mais sábios, né, e mais eles atingem o inconsciente coletivo de uma forma ampla, eles 3 numa dança e agarradinhos, eles vão se mexendo e os outros vão se mexendo, e essa configuração não desaparece, minha gente. Não desaparece. Eu estou encantada, apaixonada por esses planetas, a força deles é incrível, eu me sinto completamente amparada, é um trabalho de gigantes. Isso aqui não tem força humana que dê jeito, não. Você pode perguntar assim, isso vai trazer alguma coisa para todo mundo? É inescapável. A força de uma pessoa só não tem como escapar disso aqui. Isso aqui vai vir para todo mundo. Então, como eu falei, é uma grande mudança de era. Plutão em Aquário, ele promove essa caída dos poderosos, e geralmente os poderosos caem pela falta de ética deles, pelas mentiras, pelos equívocos, né, que eles fazem. Vamos lá. Então, uma das coisas que a gente vai sentir muito forte com isso que está acontecendo, esse Urano que está para entrar em Gêmeos, né? Urano é uma força de despertar espiritual. Ele revoluciona, tá? Imagine, Urano em Gêmeos. Gêmeos, que foi o que eu disse no começo, né? O Hermes, o Mercúrio, os Gêmeos que faz essa confusão, né? Que faz esse trocadilho. O Gêmeos é grande, dos signos de ar, né? É um que é muito, muito ligado a essa mente patriarcal, né? Essa mentirada, por exemplo, a mentirada do marketing é muito, muito geminiana, de certa forma, né? O marketing é tudo mentira. É tudo mentira. Chegou ao ponto, eu trabalhei com isso, eu fui designer gráfico, eu saí dessas empresas, eu voltei para o Brasil, eu saí dos Estados Unidos porque eu não aguentei, né, o nível de mentira, de invenção, né, de narrativas mentirosas para vender qualquer coisa. Então a gente criava logos e ali não tinha nada de verdade. Tudo era mentira para poder convencer as pessoas para gastarem mais. É nesse nível, né? Como é que é o nome dela? Riane, que é essa senhora, é uma judia que escreveu, né, sobre isso que ela falava do GDP. Ela falava que fazer a diferença entre necessidades reais e necessidades manufaturadas, né? A caída do patriarcado tem a ver com entender, fazer a diferença, aprender a fazer a diferença entre uma necessidade real, nossa, e uma necessidade manufaturada. A gente não sabe fazer essa diferença, as pessoas não sabem, né? O marketing confundiu tanto que a gente não sabe se a gente precisa ou não de certas coisas, tanto é que a gente compra um monte de coisa que a gente não precisa, no fundo. De fato, a gente esqueceu, esse é um dos grandes malefícios do patriarcado. Ele confundiu tanto as coisas, a mente ela inverte tanto, que virou um sistema de inversão. O que a gente não precisa, o que faz mal a gente, geralmente a gente adquire, a gente se convence que aquilo é bom pra gente, e o que realmente a gente precisa e poderia fazer bem, a gente descarta. Então, assim, é neurótico, num grande nível, assim. Então, vamos lá. Eu diria que com essas novas energias de Saturno e Netuno entrando em Áries, nós não aguentaremos mais, como não estamos aguentando, nós não estamos aguentando mais viver na insinceridade, viver na mentira e viver no não autêntico, né? Nós ainda tememos ser autênticos, porque ficamos presos por muito tempo, né, num lugar de obediência, né, para nos sentir seguros. Então virou esse outro conceito de que estar seguro no pertencimento, na comunidade, fazer parte, ter máscara, mentir, não ser autêntico, tinha que ir com, né, a nossa sociedade é uma sociedade de Maria vai com as outras, a gente tem medo de dizer a verdade, a gente tem medo de se colocar, se posicionar, porque pode ser expulso do grupo,
né? Isso vai acabar em grande nível, primeiro porque no 5D a mentira não entra, a frequência da mentira é muito baixa, então não tem como existir, é impossível. Inclusive nós vamos desenvolver telepatia, então transparência total, né? E a mente se fiou nessa característica que a gente não conseguia, pelo menos conscientemente, ter essa transferência, embora o corpo estava sempre dando sinais. Vocês sabiam que tem um tipo de prova que é feito com relação a descobrir se uma coisa é verdade ou não? Cientistas usam isso, que é a prova do esforço, da força, que é perguntar, aí claro, tem que ser uma pessoa, as pessoas escolhidas têm que ser pessoas que estão fiéis a serem autênticas ali. Não é para usar a mente, é para usar o corpo. Então, qualquer coisa pode ser perguntada ao corpo, tá? Qualquer coisa pode ser perguntada ao corpo, de qualquer lugar. Você pode perguntar qualquer coisa, não tem que ser daqui, não local, e perguntar e bota a mão aqui, né? Tipo, isso é verdade? E faz força, né? Quando é verdade, o braço fica duro, ele não cede. E quando é mentira, ele perde força. E aí ele cede um pouco. É bem sutil isso, tá? Eu já fiz algumas vezes e é verdade. Por quê? Porque a verdade tem uma força. Ela é estruturante, ela é fundante, né? Ela constrói. E a mentira, ela enfraquece, ela destrói, ela tende a querer colapsar. Imagine uma sociedade inteira como a nossa, mundial, a nível mundial, fundada na mentira. Veja o que nós estamos construindo para nós, né? Uma sociedade fraca, né? Que mente dizendo que é forte, né? E diz que o que é verdade é que é fraco. Olha que confusão. Só essa confusão, ela já enfraquece, por isso que a gente não consegue levantar a frequência, né? Aí dá tudo errado o tempo todo, porque uma confusão gera outra, que gera outra, gera outra. Então, assim, a mentira é um veneno muito forte, e a gente normalizou e naturalizou, a gente nem se incomoda mais que a mentira existe na sociedade, a gente nem se incomoda mais. Aí por isso que vem a fake news e fala, gente, isso dá problema a nível de fundação. Então vamos lá. Então, assim, tem uma batalha agora, né, acontecendo literalmente, o patriarcado está em processo de caída, e essa batalha é entre a mentira e a sinceridade, né, e tem um processo de vomitar, né, tudo que é falso, né, e o objetivo disso, e assim, muitos canalizadores, muitos até cientistas espiritualizados, eles já falaram que todo esse processo de metamorfose que a gente está passando, porque o patriarcado não está só caindo, a gente está renascendo com novos valores, né? E isso tudo é para deixar leve e autêntico o coração que é um lugar de verdade também. Então são os dois femininos, olha que coisa incrível, né? Por isso que o patriarcado teve que dominar, espizinhar o feminino, porque você não tem como corromper o instinto, você só pode amordaçar. Se você prender ele fica preso, ele fica ali gritando, depois você bota o negócio em cima, você não ouve mais, mas ele não desiste jamais, ele não fará acordos. Então a única maneira dessa mente racional se sobrepor e fazer as coisas do jeito dela era amordaçar o feminino, que, diga-se, é o instinto e a área cardíaca do coração. Então, isso tudo para dizer o quê? Que você pode confiar no seu corpo e você pode confiar no seu coração. Inclusive, você deve. Isso é revolucionário, minha gente. Isso, eu falo aqui, passe isso à frente, comece a experimentar, confiar no seu corpo. O que o seu corpo diz quando você está nos lugares, com as pessoas, o que arrepia, o que enrijece, o que diz não, o que diz sim. Para isso é necessário prestar atenção. Por isso que se fala em meditação, em atenção plena. Aprenda, não é tão difícil assim não. Esse é o natural. Não natural é mentir. Então se você começar, você vai perceber logo. Você vai perceber logo. É rapidinho que a gente começa a perceber, é só se colocar. É revolucionário fazer isso, e ao fazer isso nós estamos realmente transformando uma cultura para uma cultura de alta frequência, uma cultura que constrói, que vai melhorar a nossa vida em
200%, tá? Então, assim, a prática, o que a gente vai começar a ver essa prática de ser mais sinceros. Nós vamos sair outros, depois desse caso aí, desses arquivos que foram liberados, né, nos Estados Unidos, nós vamos sair outros, porque assim, essa caída vai ser, o patriarcado vai se esborrachar no chão, literalmente, né, e isso vai ser uma mudança muito grande, a gente vai ver o que é que mentira proporciona, né. Então, muitos escândalos, né, acontecendo, como a gente já percebeu já desde o ano passado, como num processo de limpeza, né, purgando essa insinceridade, né, de novo, ficou tudo bem, ficou aceito ser insincero, nós passamos a aceitar a não ter ética. Reparem como isso é sério. Vocês sabiam que no Egito Antigo tinha um processo de quando a pessoa mentia, depois que a pessoa morria, ele passava por um processo que o coração dele era tirado e tinha uma balança, né, tipo assim, na espiritualidade, vamos dizer, porque os egípcios, eles conheciam o que a física quântica já sabe agora, que existe uma vida que a gente não morre, a consciência não morre. O que acontece é que esse corpo aqui, ele desfaz, é o nosso drone, né, mas tem alguém operando o drone, né, e esse alguém fica. Então eles já sabiam disso, então tinha esse processo de pesar o coração, e o seu coração tinha que estar mais leve do que uma pena. Ou seja, ele tinha que ter vivido na verdade. Então eles sabiam esse processo, né? Eles sabiam desse conceito. Então, assim, esse processo que está acontecendo agora vai ser um pouco caótico, está sendo caótico, vai trazer caos, porque a gente está vendo, primeiro, duas coisas. O quanto as pessoas estavam mentindo, quantos profissionais não era aquilo que a gente pensava, né? Tinham aí sombras escondidas, e ao mesmo tempo, como ninguém é perfeito, né? Nós somos sombra e luz. Mas um sistema patriarcal que ele não só institui a antiética, né? O antiético, como ele fala que a gente tem que ser perfeito. Ele fala assim: você vai mentir, mas você não vai dizer que você está mentindo. Então, ele não só normaliza a mentira, como ele normaliza a gente esconder as nossas próprias dificuldades, os momentos que a gente está na saia justa e a gente precisa ser sincero, mas fica com medo de ser sincero, porque vai ser julgado, vai ser mal visto. Tem até eu não sei quem falou, mas foi um artista que foi normalize desagradar, normalize ser mal vista. Porque essa é a maneira de integrar. Então, esse processo que vem aí, não só ele vai mostrar a podridão que a mentira faz com uma sociedade, mas como ela também ela evita, ela fica querendo que a gente seja perfeito. Então, quanto mais a gente mente, né? E menos a gente se integra. Porque é claro que nós vamos ter falhas, né? Tá sendo mostrado aí essa galera toda, pessoas que né, médicos, aí tem um médico aí que eu seguia, que ele é maravilhoso, ele é muito inteligente, mas ele também participou. Então é aquela coisa da luz e sombra ali. E aí isso tira o valor dele? De todo, não. Mas ele se equivocou, ele cometeu um crime, sim. Né? Então são esses dois, isso aí é que a gente vai se ver agora. Né? Como é que a gente faz esse peso? Como é que a gente reconcilia isso? Né, vai ter muita integração, de certa forma vai ter muita integração. Por quê? Porque esse sistema da mentira, da hipocrisia, ele não só produz uma sociedade que mente muito e faz muito mal assim, como uma sociedade que não é integrada, que fica escondendo quem é. E não tem vida quando a gente é só pela metade. Então, assim, é hiper problemático, né? Aí, na conversa que eu estava ouvindo, ela falou uma coisa muito legal, que era: o mundo parece ter virado um grande escândalo neste momento, porque estamos sendo confrontados com termos sido insinceros por tanto tempo, por termos vivido embaixo dos termos do patriarcado e da ciência, que assume saber o que é melhor para todos. A ciência corrobora o patriarcado grandemente. As religiões também. Por isso que se diz que é o fim das religiões. Né? Não tem mais necessidade disso. Agora, com a transparência vem cada um se integrar e cada um ser senhor de si.
né? E aí é o fim de... A ciência como nós conhecemos, ela vai se modificar bastante com o advento da física quântica, né? E a física quântica é o lugar justamente de entrelaçamento e de integração entre espiritualidade e ciência. Então acabou essa vida como a gente conhecia, disso separado. Justamente o bom e o mal, a verdade e a espiritualidade, como se essas coisas fossem separadas, né? O patriarcado, ele separou muita coisa, né? E tudo isso é um equívoco, são equívocos. Equívocos são venenos, porque eles nos confundem de olhar para os lugares certos e ver as coisas por inteiro, com lucidez. Então, assim, vai ter um período de vergonha, né, muito forte, porque o patriarcado, ele cai fora e ele cai dentro, minha gente, porque nós não tem uma pessoa viva que não seja patriarcal. Todos nós temos. Eu vejo isso quando eu vou escrever a respeito de algumas coisas, o mal-estar que dá, quando eu estou delatando, às vezes, o patriarcado, né, e se eu vejo que eu já atuei daquela forma, né, ou atuo ainda. Onde somos autênticos, somos leves, né? E, enfim, eu já passei aqui, mas eu acho que eu tô... Vamos ver se eu estou mais próximo. Meu Deus, tem muita coisa. Mas vamos lá. Bom, uma das maneiras que... Vou falar bem rapidinho, assim. É dito que o patriarcado começou porque teve um período... A Terra era super abundante, maravilhosa, e teve um período que teve uma escassez. Acho que foram muito gelo, né? E aí isso estressou o ser humano, né? Na escassez, hormônios, sensação de preocupação, tudo isso. Aí o que aconteceu? Trauma. Então, olha só que interessante, o patriarcado é um grande trauma, né? É um período, só que esse trauma aconteceu, nós já saímos dessa desabundância, desse período de escassez, que foi porque teve uma área... Eles chamam de nórdicos. Quem começou essa coisa do patriarcado eram grupos nórdicos, onde a coisa gelou de uma forma que não tinha comida, não tinha nada, e eles começaram a migrar para baixo e já vinham estressados. Então, estressados aí por gerações, entendeu? Dificuldades e tal, então eles já vinham agressivos, estressados, hormônios provavelmente todos desregulados, já não tinham compaixão, já não tinham cegos, né? E aí eles invadiram, era um processo de dominação, eles invadiam, tomavam mulheres, tomavam terras, aí começou a baderna, né? E aí, uma vez que isso se implanta, para você desfazer o trauma, isso acontece com a gente, né? O bebezinho traumatiza, aquilo cristaliza. Se ele não volta ao normal, é normal ter estresse. Natural acontecer estresses na vida. O ideal, a cura, né, o terapêutico, é que o organismo possa voltar ao estado original. Isso acontece naturalmente na natureza. Toda a natureza, animais, plantas, né, eles sabem, a própria atmosfera, eles sabem, vai acontecer coisas absurdas, vai acontecer terremotos, né, vai acontecer fogo, incêndio, e ele se regenera desde que aquilo não fique acontecendo por cima, ele não tem uma chance de voltar ao normal. Então, o que aconteceu com a civilização foi isso, né? Um trauma que não conseguiu voltar ao normal, e aí o patriarcado se instalou. Então, você veja, e como nos últimos 100 anos a gente tem percebido, 100 e poucos anos que apareceu a psicologia, a gente se deu conta de quanto problema de saúde mental, né, que isso estava mais escondido. Sempre foi pesado o negócio, né? A civilização, o nível de dominação era absurdo, assim, os absurdos que foram cometidos, né, de mortes, de torturas, tudo, mas nos últimos anos a gente ficou meio que tudo doido, todo mundo doido, assim. Então, o nível de neurose, né, Woody Allen explicitou, expressou e fez uma crítica social, um comentário social muito bom nos livros dele, né, nos filmes dele. Tem uma parte que ele diz assim, eu não gosto de ir para o interior, para o interior ficar nas montanhas, ou ficar no carro, me dá uma agonia, os gritos, os grilos e aquele silêncio me dá um desespero, completamente neurotizado, né? Por quê? Porque quando a gente para, dói mais. Na realidade, parar, né, ir para o silêncio, os animais fazem isso, né? Quando eles estão feridos, se eles não morrem, eles conseguem se esconder num lugar
e fazer um processo de regeneração. Então tem que ir para um silêncio, esconder numa caverna e dar tempo ao processo. Ali eles vão sofrer um pouquinho, né? Por exemplo, tem uma história que é bem interessante, quando eu ouvi, eu trago comigo isso até hoje. Por exemplo, vamos dizer que um puma, uma onça, né, persiga um viadinho, né, um Bambi, né? E ele escape, ele consiga escapar. Só que ele passou ali, teve muita adrenalina liberada, né? E ele passou por um medo, né? E ele desregulou um pouco. Então, geralmente, ele arruma um lugar para ele se esconder, seguro, e ele tem uma sessão de tremedeira. Então, ele se treme todo para liberar o medo que foi acumulado no corpo. Se ele não passar por aquilo, aí lascou. Porque aquilo não pode ficar no corpo. Aí vai dar câncer, vai dar degeneração de célula, vai dar dores, porque aquilo precisa ser liberado. E eu já fiz esse processo eu conheço, né? Eu fui treinada nesse processo de liberação de emoção. Você tem, por exemplo, a tremedeira é uma ótima maneira de liberar medo, né? Você faz uma sessão de tremedeira e realmente passa. Então a natureza naturalmente conhece esses mecanismos. Nós conhecíamos quando ainda nas época das cavernas, ainda com o instinto muito forte. Com o tempo a mente ela foi sobrepondo-se a isso, né? Ela foi perdendo o contato com isso, tá? Bom, uma coisa que é bem importante de se dizer é que dentre esses equívocos que a mente humana foi fazendo durante o patriarcado, incluem falar coisas que são verdades e não são verdades. Por exemplo, eu já ouvi muita gente quando eu falo, gente, o patriarcado vai cair, não é normal viver nessa dominação. Especialmente homens falam isso para mim. Ah, sempre foi assim, é sempre assim, isso sempre existiu, a agressividade sempre existiu, as guerras sempre existiu. Não, isso não sempre existiu. Isso é uma mentira, isso não sempre existiu. Na realidade, isso existiu antes disso, né? Não existia esse sistema de dominação. Os seres eram livres, né? A natureza vive assim. Existe a cadeia alimentar, né? E aí ali existe uma agressividade que é uma agressividade que mantém um equilíbrio, né? Mas essa dominação por puro prazer de destruir, de acumular, de escravizar, isso não existe no reino animal. Então isso não é normal e não sempre existiu. E o patriarcado colocou essa ideia de dizer que sempre existiu. Então isso confunde as pessoas e elas se acomodam, se conformam, se omitem e fecham os olhos diante de coisas que são absolutamente anormais, né? E é o que está acontecendo agora, né? Teve uma pessoa que falou, uma artista, estou esquecendo o nome dela, mas foi uma mulher, que falou, gente, já pensou odiar mais imigrantes do que pedófilos? Olha o nível da hipocrisia que nós chegamos, né? Tão natural, né? Ficou tão natural, tão naturalizado fazer certas coisas que isso tudo são funções da mentira. Isso tudo é a mentira, é o conceito da mentira. Tá? Então, eu estou estressando aqui para vocês para a gente cair na real, voltar, rebobinar e começar a ver. Isso não é normal, isso não é natural, né? Isso foi um desvio. Se foi necessário ou não, eu não acredito que acontece nada sem ser necessário. De fato, nós tem um círculo assim que fala das ugas, baseado na cultura hindu, né? E eles chamam desses ciclos que a gente chama de ciclos processionais. É complexo de explicar, mas tem a ver com os signos, né? Por exemplo, tem a era de peixes, a gente está saindo agora na era de peixes, entrando na era de aquário. E tem esse ciclo e tem as ugas. E vocês já devem ter ouvido falar da Kali Yuga, né? Então é a roda da fortuna, né? Que tem um período que sobe, aí depois tem um período que começa a descer, aí aqui cai de vez, depois começa a subir de novo. Então são como se fossem 4 partes ali, né? Tem uma carta no tarô, que é a roda da fortuna, ele coloca uma pessoa em cada quadrante, cada ângulo do quadrante, né? Então tem esse cara aqui que está no processo de subida, né? Tipo, ascendendo. Tem um cara que está no topo aqui, ele vai começar a cair em breve.
Tem o cara que está aqui no outro quadrante, no outro ângulo, e ele está numa descida abismal, né? E tem o cara que está aqui embaixo, que caiu, chegou no pior de tudo, no fundo do poço, e ele vai começar a subir. Adivinha onde é que nós estamos, minha gente, caros humanos? Nós estamos nesse ponto de baixo aqui, né? A Kali Yuga é esse processo, esse último quadrante aqui, tá? Que nós vivemos nesses últimos, acho que foram 24 mil anos. Eu vou corrigir aqui, talvez eu corrija nas descrições, tá? Mas nós, finalmente, é dito que foi no ano passado, em março do ano passado, de acordo com os especialistas que estudam esse diagrama, né? Que foi em março do ano passado que acabou, que marca o fim da Kali Yuga. Então, nós já estamos num período de subida e vai acontecer rápido, né? No sentido assim, não vamos demorar a nos recuperar tão devagar como na outra passada, que faz muitos milhares de anos, né? Então, por causa da tecnologia, da frequência, do momento da Terra, é um momento de transição planetária, é um momento de salto quântico, né? Então, nós estamos no começo do que é chamado Era Dourada, mas um sintoma, um sinal de que é um fim de uma civilização, um fim de uma maneira de operar. O patriarcado, né, foi esse final horrível, né? Nós chegamos no fundo do poço e é um final horrível que é o que acontece. É assim que tudo funciona. O ser, né, o todo, ele quer experienciar tudo. Ele quer experienciar tudo. Não existe, só vou experienciar o que é bom, não vou experienciar o que é desafiante. Não, ele quer experienciar tudo, né? E aqui estamos nós. Mas não quer dizer que nós não desejemos. Quer dizer, tem a hora de sair para, né, de aumentar a frequência, né? Então, uma das coisas que vai mudar, que a gente vai começar a perceber, é a criação das crianças, né? Um excesso de trauma, né, na criação, isso vai ter que mudar, vai mudar rapidamente, porque é na criação dessas crianças que nós vamos, né, acho que vai uma ou duas ou três gerações, mas eu acho que nem isso, viu? Acho que uma geração a gente já vai ver grandes coisas, ou seja, o fim da família patriarcal, o fim da criação patriarcal, que é uma criação dominadora que é impiedosa com as crianças. Eu tenho alguns livros sobre isso. Ai, meu Deus, eu só queria que tivesse aqui com o meu livro. Peguei aqui para vocês verem. Esse é um dos meus livros, Maluquete Quer Dançar, que eu resgato o erótico. O erótico é a criança, minha gente. O erótico é o instinto. No patriarcado, o erótico virou pornografia. Ele inverteu tudo, né? Nutrição virou comida rápida, comida de freezer, comida plástica, né? Ele pegou tudo que tinha autenticidade e deixou só a superfície, tá? Então, esse livro aqui é um livro lindo, 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 lindo. Toda vez que eu leio, eu choro no final, porque a saudade do instinto, a pureza, a sabedoria, maravilhoso. O Maluquete Quer Dançar. E no mergulho eu também resgato um ser renascendo, se colocando nessa entrada, entrando, né, nesse grande vaso, né, onde nós entramos para nos fazer, né, e aí eu falo como que ele se faz lá, como que na realidade a criança é um gigante, um deus, é a experiência mais maravilhosa, mais transformadora e mais metamorfósica que a gente já podia passar como corpo, é ali naqueles 9 meses. Então é esse livro aqui, O Mergulho. É também um livro muito emocionante. Eu já li esse livro de novo, eu mesma, e quando eu chego no final eu sempre me emociono. Que herói, que heróis, né? Esses 2 livros, eles resgatam muito essa experiência da criança, que é a experiência nossa. A criança não passa. Essa é outra ideia que o patriarcado colocou, que a criança é uma coisa e a gente é outra. A criança é o nosso bichinho. Nós somos bichos. Nós temos um bicho dentro. E ele está vivo aqui o tempo todo, né? No patriarcado ele está desesperado. Então vamos lá. A gente vai passar de uma cultura, né? Isso aí vai acontecer com o final do patriarcado, de pressão e competição, para fluidez e parceria, né? O que vem por aí é parceria, né? O oposto da dominação é a parceria, né? E
Uma das coisas que fica muito clara é que a ciência, mas também a academia, né, o academicismo, né, isso é uma coisa que eles desencorajam muito também pessoas que falam mal do patriarcado, apontam o que está errado, né? E aí tem muitos cientistas que, inclusive, estava citado nessa conversa, que só pode publicar certas coisas depois que se aposentou. Temas que fariam muito bem a sociedade entrar em contato, né? Então, a própria academia, ela reverbera, corrobora e mantém a ideia patriarcal, né? A ciência como um todo mantém uma verdade que é uma verdade mentirosa. Não é que a ciência não descobriu coisas, mas, na realidade, a física quântica está contando agora que não é exatamente como a gente achava, né? A ciência fala que tudo é, né, que esse cristal aqui é sólido. Não é sólido. Não existe nada sólido. Quando se vai lá dentro, é espaço, é cosmos, ou seja, não é assim, né? A arrogância da ciência tudo bem, eles chegaram até certo ponto, mas dizer que é a verdade absoluta, e isso ainda continua. Muitos cientistas ainda estão apegados e totalmente lavados na ideia patriarcal e se recusam, né, a compreender a física quântica. Eles não compreendem a física quântica porque eles não querem deixar abrir a cabeça deles para compreenderem, para deixar cair essa ideia de poder. A própria ideia de poder, a nova ideia de poder, é um poder que constrói. O que vai ser empoderado é o ser, Ares, o eu sou. O eu sou, o eu sou. Esse é um grande mantra, viu, minha gente? Repitam, isso é revolucionário. Repitam respirando, repitam do jeito que vocês quiserem. Na inspiração, eu sou. Na expiração, o eu sou. Na inspiração, eu sou. Na expiração, o eu sou. Pode repetir tomando banho o tempo todo. Isso aí, vocês vão mudar o mundo com isso. Vocês vão sentir a diferença. Então, assim, o que vem por aí é muito revolucionário, porque o Ares é o poder do indivíduo. Ele finalmente se empoderar, não se empoderar para dominar outros. Essa é outra ideia. A palavra poder ficou quebrada. O patriarcado detonou uma série de palavras, trouxe para o conceito deles, para trabalhar para o conceito deles, para o que eles estavam tentando conseguir. Então, poder é uma boa palavra. Ela não tem que ser poder para dominar os outros. Poder pessoal, a sua soberania, o seu centramento é o seu poder. Os seus talentos são poderes seus. Você pode usar esse poder para se ajudar e ajudar os outros. Então, o Ares, ele vai vir, ele vai mostrar o verdadeiro herói, né? O que é o verdadeiro herói espiritual, né? Netuno em Ares, né? O herói espiritual que constrói uma nova realidade, Saturno, tá? Vamos lá. Um dos resultados do trauma, porque o patriarcado é um sistema de trauma, né, que apareceu do trauma, é a negação. Já pararam para pensar nisso? Por que a gente tem tanto negacionismo? Isso aí a psicologia sabe, né? O trauma, a pessoa traumatizada, ela nega, né? Ela nega que é isso, que é aquilo outro, porque não aguenta entrar em contato, né? Então, nega o quê? O clima, nega os abusos, nega a violência. Vocês já viram quando interrogam homens, né, que eles cometem abusos contra as mulheres, eles falam qualquer coisa, menos se responsabilizar. Eu perdi as estribeiras, ela que falou isso, eu fiquei nervoso, ficam se justificando, né? É uma cultura que ela desencoraja a autorresponsabilização. O Ares, ele vai trazer, por ser o eu sou, né, ele traz de volta essa ação para a mão dele, né, o que eu faço, né? O abuso, portanto, ficou normalizado, né? Uma das chaves para essa mudança vai ser como nós vamos criar as nossas crianças daqui para frente, né? E ao invés de dominação, parceria. Então, por exemplo, uma criança no patriarcado, se ela faz uma coisa errada, ela é altamente errada de acordo com o patriarcado, né? Porque, né, vamos falar assim. Então, ela é o quê? Ela é imediatamente envergonhada, culpabilizada, às vezes apanha, né? Às vezes
ela é atacada, né, ali, e na realidade, então, no sistema de parceria, como é que seria que se lidaria com isso? Primeiro de tudo, reconhecer a emoção. O que está acontecendo com aquela criança? Né? Ela fez alguma coisa errada e foi pega ali, então, primeiramente, reconhecer o emocional dela, acolher aquele emocional. Né? Até porque a criança ela é muito autêntica nisso, assim, ela está muito autêntica naquilo, né? E aí sim depois aconselhar, reorganizar, refazer o acordo, ensinar, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é o contrário, né? No patriarcado, o reconhecimento do emocional, do que está acontecendo com aquela pessoa, não existe, né? E isso traz uma série de problemas, porque aquela criança, a gente literalmente tortura as nossas crianças, né? Crescer e estar vivo é ter passado por torturas emocionais, psíquicas, sem falar nas físicas, que isso aí todo mundo vê. Então, assim, aí o que acontece? Isso produz um mundo extremamente narcísico, né? E que são pessoas que tiveram que, para sobreviver, tiveram que fechar, botar uma parede entre o que é dentro e o que é fora. Né? Viraram robôs, né? Por isso, aí, vê como vai criando uma coisa depois da outra, né? Aí robôs já não se sentem pessoas. Aí pessoas que não têm humanidade, que é o narcísico, né? Já tem medo da inteligência artificial porque tem medo das máquinas, porque acha que é a mesma coisa. Então, assim, é uma série de equívocos que vão se fazendo assim, ó, uma camada depois da outra. E aí a gente fica completamente perdido. Isso é o patriarcado. Um sistema de mentiras. Isso tudo caindo agora, e vai cair fazendo muito barulho, porque vai cair rápido, não vai ficar mais 6.000 anos para cair. De acordo com as previsões assim do que a gente vê, até 2030, 2032, isso estará no chão. Então, fomos contadas histórias erradas sobre a humanidade, né? Que os nossos genes nos fazem agressivos, violentos, egoístas, né? E aí, hoje em dia, por exemplo, a gente descobriu a epigenética, né? Que a ativação ou não de um gene depende do ambiente, que ambientes amorosos, né, não ativa certas coisas. Então, o ser humano é tão resiliente, ele é tão aberto, o nosso inconsciente está tão aberto a ser curado, que se tira o trauma e coloca a amorosidade, ele agarra, ele vai aprendendo ali, porque ele é plástico, né? O problema do patriarcado é que é o trauma em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, e não tem um momento para regenerar, né? E aí, assim, nós somos, hoje em dia, para a psicologia, todos nós somos neuróticos, é considerado normal, né? Tem os que tem os psicóticos, tal, que aí é outro nível, mas todo mundo é neurótico. E isso não teria que ser normal. Eu acredito que com essa nova vida que a gente vai ter, nós vamos parar de sermos neuróticos. O que é o neurótico? Manias e comportamentos que a gente desenvolve para poder lidar com situações traumáticas, e aquilo cristaliza. E a gente fica com aquelas manias, com aquelas doenças, com aqueles boicotes, com aqueles bloqueios, etc, etc. Não é normal viver assim. Não é normal viver assim, e não sempre foi assim. Então, isso são mentiras patriarcais, tá? Que mais? Aí a Ryan, né, ela estava dizendo que nós temos sido gerenciados por um sistema incompleto, né, onde ele não leva em conta a natureza e a vida doméstica, né? E os GDPs, né, que é essas taxas de crescimento, não incluem essas economias, né? E aí até fala uma coisa que é bem interessante, ela diz, ela não inclui uma árvore na computação dela lá da economia, né, do que está sendo, do que é a abundância, tarará, até essa árvore estar morta e virar um pedaço de pau, virar madeira. Aí ela entra no sistema. Diga aí, minha gente. Diga aí que sistema doentio, né? E, por exemplo, as crianças também não são computadas, ou são feitas para virarem funcionário padrão. Né? As crianças não têm vida, elas não merecem ser o que elas são. Né? Tudo é feito para que elas se encaixem numa sociedade e virem mão de obra. Né? Isso aí não sou eu que estou falando, isso aí já se sabe, porém, essas coisas vão ficar patentes, isso é o que vai cair.
Eu não me canso de repetir aqui, porque eu sei que tem muita gente ouvindo isso e dizendo, nossa, será? Eu já ouvi gente falando, eu acho que eu não vou pegar isso. Não é para daqui a 10 anos, é para daqui a 2026, já vai ter bastante disso, 2027 mais ainda, 2028 mais ainda, até 2030 vai ficar claríssimo que algo absurdo mudou, de lagarta para borboleta. Então, eu quero passar essa ideia aqui, que isso aqui eu não estou falando assim, sonhando, que, nossa, isso tem que mudar, vai mudar daqui a 100 anos. Não é para daqui a 100 anos, tá? Por causa das energias. Esse triângulo que eu falei entre Plutão, Urano e Saturno e Netuno juntinhos é um triângulo explosivo de mudanças radicais, extremamente profundas e inconscientes. Quanto mais inconsciente, mais muda sem o nosso querer. A gente não tem como fazer nada a respeito disso. Vai acontecer. E todas essas táticas que eu falei aqui eram táticas para manter o patriarcado, tá? O fundo dessa história é que, no final, todas essas mentiras patriarcais não nos contaram quem nós somos. Ou seja, o humano, nesse momento, ele não sabe quem ele é. Nós não sabemos quem nós somos, porque é um zilhão de mentiras, um em cima da outra, e a gente não sabe o que é realmente quem somos, o que estamos fazendo aqui. É muito mais fácil controlar pessoas assim, lembra? É um sistema de dominação. Né? É por isso que o Netuno em Áries, com o Saturno em Áries, mas especialmente o Netuno em Áries, ele vai trazer uma nova identidade espiritual. Eu fiz um vídeo sobre isso, procurem aí. Netuno e Saturno Netuno em Áries traz uma nova identidade espiritual, que é o fim das religiões, porque, ora, as religiões serviam para ser um intermediário, já que a gente era completamente abobalhado, né, pelo patriarcado. E o ser humano não é feito para ser isso. Nós somos seres divinos. Esse sistema aqui é altamente refinado. Esse sistema espiritual e biológico. O corpo é de uma perfeição absurda e de uma inteligência, né? Então nós não precisamos desses intermediários, desde que nós saibamos quem nós somos, o que nós somos, né? E isso só pode vir no contato direto com o próprio corpo e com a natureza, porque é aí que está a fonte da verdade. Compreende agora por que o patriarcado pisou tanto nessas áreas, né, que são as áreas do feminino, os chakras baixos, até o chakra do coração. Isso tudo foi espizinhado. Né? Cozinha, comida, sexualidade, educação, sentimentos, né? Tudo isso foi jogado fora. Tipo, isso não quer dizer nada, não é contado. Não é contado. Nas grandes empresas, nas reuniões, não se fala disso, não se leva isso em conta. Agora mais, né, nos últimos anos, mas eles levam em conta só para produzir mais, porque fica mais produtivo, entendeu? Então, assim, a gente terminou se identificando com o sistema de dominação, é tudo que a gente conhece e nós achamos que é assim que a vida é, né? Na realidade, a Riane, ela diz que o patriarcado é absolutamente a respeito de gênero, ele é muito, e eu nem digo gênero, né? Eu acho que o patriarcado é absolutamente a respeito de princípios de força, yin e yang. A base da coisa é esse desequilíbrio entre essas duas forças, que são as forças de criação do universo, que na realidade não tem a ver com gênero exatamente. Gênero já é uma criação da mente humana, elas têm a ver com princípios de força, princípios de criação, que se unem, né, são polares, complementares, e são feitas para funcionarem juntas. Quando se fala em polaridade, a polaridade é para dançar, não é para brigar. Mas o patriarcado botou essa palavra, quando se fala em polarização, a gente acha que a gente deve brigar e não dançar. A polaridade serve para opostas complementares, que nem numa corrente. Na realidade, o cosmos, né, ele é muito baseado nessa coisa de uma corrente de via dupla, né, que é um circuito de via dupla, vai e volta, e eles são opostos. E se complementam e dá super certo. Mas esse equilíbrio entre essas polaridades é que foi arrasado, é que foi destoado, é que foi deturpado, matado na realidade. Mas é esse o resgate que vai acontecer agora. Né? Então vocês vão ver muitas coisas do feminino, o resgate do feminino,
comida, comer melhor, alimentar esse corpo divino com comida divina, né? Com a terra maravilhosamente abundante e inteligente no que ela produz para a gente, né? Vamos lá. Bem, quando uma espécie está em crise, né? Aí está uma grande oportunidade para um salto evolucionário, que é o momento que nós estamos. Então, tudo indica, como eu mais uma vez indica, que como nós sabemos que nós estamos no salto quântico, e eu pessoalmente acho que 20 de fevereiro é um salto quântico. A gente pode não visualizar exatamente, porque muita coisa acontece a nível de energética, né? Mas ali vai ter uma virada muito radical. E como a gente sabe que essa virada vai acontecer, há grandes chances que é o patriarcado que vai cair, porque é o sistema vigente, e é um sistema que está em colapso aí há alguns anos e está cada vez mais forte. Eu acho que os arquivos são um dos sintomas mais, acho que são quase que a marca, a caída de máscaras, a caída da mentira. O patriarcado tem caído, mas a gente vai chegar agora no cerne dele, que é a caída de máscaras a partir desse lugar de mentira, né? De inautenticidade, de insinceridade. Que mais? Bem, a partir desse lugar, né, o que é que aconteceu? O patriarcado, a humanidade, ele ficou operando de um lugar desconectado. Esse trauma, é isso que o trauma faz, né? Ele separa o trauma, ele cristaliza um negócio e a gente vai desintegrando. Aquela parte fica guardadinha lá, né, enterrada no inconsciente, não pode acessar, cria uma mania para poder lidar com a falta daquilo, né? E aí o patriarcado fez isso. Então, assim, é também bom entender, né, porque a gente vai ter que se perdoar e perdoar o patriarcado. O perdão é uma grande força nesse momento, né? E perdoar é ver com lucidez, compreendendo e sabendo, e acima de tudo, agindo. Áries, né? Áries é sobre ação, Então, ver que esse lugar de desconexão aconteceu, né? E como é que se cura um lugar de trauma e de desconexão? Com o auto-perdão, né? O perdão e o auto-perdão, né? Que foi assim que aconteceu, né? Não tem como desfazer, é o que é, né? Mas agora nós podemos refazer. Deixa eu ver, gente, eu acho que eu acabei, tá? Eu queria, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Uma coisa bem interessante assim que eu anotei para mim aqui é que o despertar leva à consciência e a consciência leva à ação. É esse o momento que nós estamos. Um despertar que leva a uma consciência, que leva à ação. Os astros arrumados do jeito que estão denotam isso claramente, né? O Plutão em Aquário, o Plutão ele destrói para trazer, como se fosse uma bomba que destrói para poder, sabe quando você explode uma jazida assim para poder que o ouro, né, o ouro saia, o ouro a gente veja, no caso está explodindo Aquário, que Aquário é o quê? A própria mente, né? O Aquário é a mente humana, o maior representante da mente humana, eu acho, dessa mente complexa humana, né, da abstraída. Então ele vai explodir essa ideia. O que é essa mente mesmo? Ela não é ruim. Do outro lado dela, ela é altamente capaz de manifestação, minha gente. Minha gente, o universo é uma grande mente. Então, o que a gente vai aprender aqui é sair dessa adolescência, dessa mente adolescente que queria dominar, que é o que os budistas sabem disso o tempo todo, né? Que se você não treina, não cria essa mente direitinho, né? Não a cria com amorosidade, ela quer controle, você fica doido ali, ela endoida você. Mas se ela é bem usada, ela é o universo, ela é a criação, ela é capaz de criar, ela é capaz de imaginar o que ela quiser. Eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, falando das linhas do tempo, de como nós podemos criar outras realidades através das linhas do tempo. A física quântica fala isso, que não tem uma realidade só, né? Eu posso estar aqui e eu posso estar aqui em outra realidade, convivendo de outra forma com outras pessoas. Nós vamos compreender isso, e isso está aí.
Tá aí, tá aí. É só pegar, é só dizer, tá, eu vou construir outra realidade para mim. Né? Teve a Pam Gregory, ela estava com uma situação que ela conta, né, que ela descobriu uma doença, né, acho que foi uns 2 anos atrás, não sei, e ela disse que, de repente, percebeu que ela estava numa linha do tempo, que ela criou aquela doença, meio que sem perceber, sempre assim, né, inconsciente, e aí ela disse que, quando sacou isso, porque ela entende disso, mas foi um teste, né, eu acho, ela disse, não, peraí, que linha do tempo é essa que eu estou criando para mim? Eu não quero essa linha do tempo. Aí ela disse que deu 2 passos para trás e começou a dizer, não, a linha do tempo que eu quero é essa. Eu quero isso. Aí foi alinhando, fazendo os atos, as ações que condizem com aquela narrativa. É tipo escrever um filme, minha gente. Né? Disse, não, eu vou parar esse script e o script agora é outro. Né? É claro que para a gente fazer essa mudança é difícil na frequência baixa. Então, meditar, aumentar a sua frequência, isso tudo facilita o ego ficar mais flexível para o eu superior poder ficar livre para dizer, ó, pega uma outra linha do tempo aí, né? Parece muito complexo, mas é natural isso na gente, viu? Isso é uma característica nossa. Nós vamos aprender isso, de verdade. Daqui para 2032 nós vamos ter bons conceitos a respeito disso, cada um de nós já, tá? E é isso, nós estamos, então, assim, a caída do patriarcado é uma caída de um sistema dominador para um sistema de parceria, sistema de colaboração, de cooperação, que já está bem provado que o que existe é um grande que funciona em colaboração, em cooperação, que é tudo conectado. Então, é claro que se nós vamos para a saúde, nós vamos nessa direção, né? Círculo, né? Então, assim, uma das coisas que precisa acabar, eles até chamam, um dos núcleos é a família dominadora, né? A família de dominação, a maneira que nós nos comportamos como pais, mães, filhos, é uma família de dominação, não é uma família de cooperação, de parceria, né? Tudo são hierarquias, né? É uma família torturante, na realidade, né? Que é a base de tudo. E, finalmente, eu já vou só reiterar para vocês, isso não será uma mudança em incrementos, isso será um salto quântico. E é por isso que eu estou voltando aqui várias vezes para falar, para difundir essa informação. Quanto mais a gente souber dessas coisas, mais a gente pode entrar nisso. Às vezes as pessoas ficam, mas quando é que isso vai acontecer? Quando é que a nova Terra chega? Quando é que o 5D chega? Quando você entrar. Quando você entrar nisso. Tá aí. Não é alguém, a gente ainda está acostumado, é isso que uma sociedade de dominação faz. Nós ficamos todos de vítima, achando que alguém vem construir a vida que a gente precisa. E na realidade, Ares, que é o pioneiro, Ares é aquele que não espera por ninguém, ele vai e faz, ele pega na mão dele e fala, vamos fazer isso agora. Ele não tem paciência, ele é muito impetuoso, é a semente que não dá mais para esperar. Tem que explodir, florescer, e crescer e virar árvore. Então nós todos vamos ter, isso vai acontecer com todos nós. Nós vamos começar a viver momentos Ares, né, de ação, não dá mais para segurar, explode coração. Coração né, a coragem, a coragem é o coração em ação. Né? Então, isso vai ser, comecem a perceber como é que isso já está acontecendo na vida de vocês, o que é que está dando impaciência, o que é que precisa ser para ontem, o que é que você precisa tomar ação. Não resistam, não resistam. Não adianta resistir, porque é impossível resistir, é uma força muito, muito grande. Vocês sabem o tamanho de Netuno? Olhem online o tamanho de Netuno, olhem online o tamanho de Saturno. Né? Plutão é tão poderoso, Plutão já não é... Plutão, tamanho não é documento, ele é 1/4 de 1% da Terra. Imagine 1% da Terra dividido por 4. Pronto, um pedacinho desse é Plutão. Mas o bicho tem uma energia tão potente que se ele fosse um pouquinho maior, mais perto, a gente não aguentaria. Porque é uma potência de outro nível, que é a potência extremamente inconsciente ele. Sabe? E como se fosse uma bomba assim, sabe aquela bomba bem apertadinha, ele é denso,
ele é denso, a força dele é por aí. Eu quero só mostrar aqui alguns dos meus livros que eu delatei o patriarcado aqui, então esse é um dos meus livros, né? Esse trabalho que eu faço com o patriarcado já faz algum tempo, né? Esse vídeo é um vídeo que eu sempre quis fazer, nunca tive coragem, porque até agora eu nunca tive coragem, né? Porque é um tabu delatar o patriarcado, né? Mas chegou a hora. Então eu tenho esse livro aqui que é de 2022, Uma Mulher dilacera o Patriarcado, que eu publiquei junto com esse Adágios de uma Escrava, que é a polaridade em que vive o feminino, entre a raiva e a submissão. São poemas de vingança e poemas de pena. Esses livros aqui são livros libertadores, para ler em voz alta na frente do espelho. Tem de tudo aqui. Eu tenho um artigo muito legal a respeito desses livros na minha website, editoraluanegra.com. editoraluanegra.com, sem o BR. Aperte no blog lá e procure um artigo sobre a substância, um filme com a Demi Moore, que delatou muito essa coisa da autoimagem, da destruição da autoimagem no feminino, na nossa sociedade. Eu tenho um artigo lá bem profundo, longo, bem dividido, cheio de exemplos, com pedaços desses poemas aqui. É uma leitura, eu li no outro dia e eu mesma me deleitei, assim. Outros 2 livros, 2 romances que eu tenho, que esses aqui são poesias, né? Esse é o mais novo, A Criação da Não-Mãe, onde eu delato a maternidade. A mentira que o patriarcado criou a partir da maternidade, uma coisa tão sublime, a capacidade de reproduzir uma outra inteligência à nossa imagem, né? Que todo o universo tem, incluindo as células, começa pelas células, tá? Então esse livro aqui é incrível, um livro difícil, mas comprem, leiam, expandam. Eu adoro terapia, então são sessões, né? Você vê que aqui está o próprio divã do Freud, e é incrível esse livro, assim. Eu quero ouvir de vocês, e eu adoro essa ideia da terapia, da sessão, que você parece que está no buraquinho ali, vendo, né? Eu acho que as sessões de terapia são lugares incríveis, onde muitos segredos são revelados, né? Muitos insights, muitos lugares autênticos são acessados. A terapia, ela quebra o patriarcado quando ela é bem feita. E esse é o Mário Rosina, que é outro livro que eu faço um comentário social, uma crítica ao patriarcado. O Mário é um narcisista, um homem, né? E a Rosina, ela mal fala, né? Então, o livro que traz o narcisismo masculino, que é um tema tabu ainda na nossa sociedade, está começando a ser falado, mas ainda vai esquentar ainda os tamborins mais, e o silenciamento feminino, que já é um pouco mais falado, mas esse livro é de 2020, viu? Eu publiquei durante a pandemia, ali naquele ano da pandemia, eu não paro não, minha gente. E então, o Mário Rosina também é um livro, esse livro é uma delícia, ele é escrito... tem uma coisa assim bem legal, que é uma autora, né, uma mulher, que coloca um homem na mão dela, de certa forma, porque ele é escrito na primeira pessoa do masculino. Então, é o Mário que conta a história aqui. Você vê que a Rosina está até entre aspas aqui, ou entre parênteses, né? E é um livro delicioso. Tem muitas partes cômicas. Eu descrevi esse machismo velado, tal qual acontece na sociedade, dentro da minha estratosfera aqui, da minha área, porque tem vários tipos de violências acontecendo com as mulheres, mas eu contei a partir do meu, que é uma classe social onde o machismo é mais velado, né? E modéstia à parte, eu fiz um trabalho tão bem feito que as pessoas foram percebendo nas entrelinhas as violências sutis. Então, você que ainda não se libertou, que quer se libertar, você que já se libertou, todos vão ler isso aqui e vão se deleitar. Assim. E, ao mesmo tempo, é um livro que ele não é panfletário, é um livro que ele também fala do encontro. Porque, no fundo, né, com patriarcado, sem patriarcado, somos a humanidade, gente. É a nossa experiência como humanidade. Né? O patriarcado também é parte da nossa história como humanos, né? Como unidades de consciência passando por uma experiência, mesmo que uma experiência difícil. Né? Então, é uma combinação de... O perdão entra aqui no sentido de que temos que ter lucidez para ver quando a corda estourou já, e, ao mesmo tempo, temos que ter dignidade, né, de sabermos nos integrar. Né? Nós não vamos apagar o patriarcado da nossa história, ele é memória, ele vai ser memória, é um período escuro,
mas ele é memória, é parte da nossa história, tudo é parte da nossa história, mas nós passamos de fase, né? Então o Mário Rosina é uma história de encontro também, né? Os brutos também amam, né? E eles são, né? Os narcisistas são humanos, né? Todos nós temos nossas porções, e então assim, tem gente que odeia o Mário, tem gente que se apaixonou pelo Mário. É uma história muito linda, assim, e eu altamente recomendo. Todos os meus livros, as capas são feitas de colagens manuais minhas, tá? São livros muito preciosos. Fiquem à vontade, leiam. Ler expande, liberta, né? E nos ajuda a simbolizar de uma maneira que o patriarcado não gostaria. Então, ajuda já o mundo. É um jeito de ser ariano. Visitem o meu site, editoraluanegra.com. Eu também atendo como taróloga e astróloga, e entrem em contato, deixem seus comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e espalhem esse vídeo que ajuda a todos nós. Eu volto, beijo, eu volto com... vai ter mais coisa para falar, viu? Sobre essa conjunção aí. Tem umas coisas aqui anotadas, eu volto em breve. Um beijo no coração de vocês, vamos que vamos.